Rei do céu, Consolador, Espírito de verdade. Rei do céu, Consolador, Espírito de verdade. Tu que estás em toda parte e que preenches todo o tesouro de bem, e tua dor de vida permanece em nós, purifica nossas faltas e salva-nos. Tu que és bondade, tu que és bondade, tu que és bondade. O tema desse mês de janeiro são as bases da responsabilidade humana e cristã. E o que eu tenho no meu coração com essa oração ao Espírito Santo é que se não tem base, não se constrói nada. Tudo começa pela base. Então nós vamos começar esse mês de janeiro, já ouvi a palavra do fundador com as bases. E a partir das bases eu posso construir toda uma graça para este ano de responsabilidade, de compromisso, de graça, de poder ir até o fim. Então, peçamos ao Senhor essa atenção e essa graça para as nossas almas, de fixar, de reter essas bases para a construção de um caminho de responsabilidade durante esse ano de 2022. Pode pedir com as suas próprias palavras. Eu quero, Senhor, eu preciso dessa base de responsabilidade. Quantas famílias não teve essa base de responsabilidade? Porque o pai, a mãe também não tiveram essa graça. E por isso não consegue ir até o fim nas coisas. E a comunidade Sementes do Verbo, como essa comunidade de formação, inicia esse ano com esse tema de janeiro: as bases da responsabilidade humana e cristã. Queremos te pedir, Senhor, essa intercessão da Virgem Maria para cada um de nós, para essa graça que nos será ensinada nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, irmã Paulina, por essa boa introdução. Eu quero também apresentar os votos de nossa comunidade a todos que participam dessa formação mensal, amigos, membros da aliança, membros da comunidade de vida. Fizemos juntos esse percurso formativo que é o primeiro do ano.
eu vou dar alguns pequenos temas a partir do compêndio que você já tem em mão, compêndio do ano 2022, e que é sobre o tema da responsabilidade. O ano passado foi o tema da liberdade, e vimos no caminho dessa formação que a verdadeira liberdade, finalmente, ela é desenvolvida e assumida a partir do dom de si. Né? Você se lembra? O dom de si realiza a nossa liberdade, porque senão é uma liberdade estreita e reduzida. A verdadeira liberdade se desenvolve no dom de si e, finalmente, esse dom de si implica o quê? Um outro conceito que é a responsabilidade. Responsabilidade pessoal e comunitária. Então, eu vou começar a fazer o comentário a partir da página 10. Se você acompanha com esse compêndio, você assim vão poder se encontrar facilmente. No final da página 10, dizemos, precisamos de recomeçar. E o início do ano precisa recomeçar, como disse a irmã Paulina, as bases de nossa responsabilidade a partir de um olhar contemplativo. Todo começa, podemos dizer, de joelho. Todo começa a partir de nosso olhar contemplativo. O olhar de quem se deslumbra com a criação do homem e sobre quem Deus faz repousar a sua responsabilidade criadora, com grande S. A responsabilidade criadora de Deus que repousa sobre cada ser humano. O Salmo 8, justamente, que você vai encontrar em cada formação, final das formações, um salmo que justamente, normalmente, acompanha página 79, no mês de janeiro, você vai descobrir o Salmo 8. O Salmo 8 que diz, o fizeste pouco menos que um Deus, o homem, um pouco menos que um Deus, coroando de glória e beleza, para que domine as obras de tuas mãos, sob seus pés todo colocaste. Essa responsabilidade do homem que recebe de Deus, justamente essa autoridade sobre todos os elementos, sobre toda a criação, e que é um dos elementos de nossas responsabilidades humanas e espirituais. O Papa João Paulo II, na página 11, vai dizer, há quase 30 anos atrás, quem pode negar que a nossa época seja uma época de grave crise, que se exprime, sobretudo, como profunda crise da verdade. Crise da verdade significa, em primeiro lugar, crise de conceitos. Então, por exemplo, os termos amor, liberdade, responsabilidade, significarão, na realidade, aquilo que, por sua natureza, contém. Então, o que cada um pode ouvir como conceito de responsabilidade, né? Você pode anotar o que você entende quando falamos desse conceito, como quando falamos de amor, quando falamos de liberdade. E é interessante de fazer esse pequeno exercício, né? E depois eu citei o Papa Paulo VI, na página 11 também, que diz, urge, antes de mais, cultivar em nós e nos outros um olhar contemplativo. Este nasce da fé no Deus da vida, que criou cada homem fazendo dele um prodígio. E o olhar de quem observa a vida em toda a sua profundidade, reconhecendo nela as dimensões da generosidade, da beleza, apelo à liberdade e à responsabilidade. De novo. E o tema que escolhemos do Evangelho, a partir de João 10, 18,
ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Essa palavra de Jesus resume o dom de si e justamente resume essa responsabilidade. O Cristo nos mostra como podemos viver a nossa liberdade pessoal, nossa responsabilidade pessoal. E você pode imaginar que, são pessoas que muitas vezes responsabilizam os outros, né? A culpa vem dos outros, mas é porque ele não me entendia, porque ela não me entendia bem. Então, é fácil de dizer, de rejeitar a responsabilidade sobre os outros. Quando um adolescente já podia pensar isso de seus pais. Mas, eu não quero fazer como eles, eu não quero ser semelhante a ele, às suas escolhas, claro. Mas depois tu vai dever, então, aprofundar a tua própria identidade, liberdade e responsabilidade. Minha vida, ninguém me tira, sou eu que a dou livremente. E então, a imagem que acompanha esse compenho é uma obra de arte de um pintor holandês, Gerard van Honthorst, do século XVII, que representa Cristo, que assume a sua responsabilidade quando ele comparece diante do sumo sacerdote. Jesus realmente é acusado, Jesus é observado, Jesus é colocado aos pés da parede, e como acusado de blasfêmia pelo chefe religioso, o sumo sacerdote. E Jesus assume com humildade, com entrega, com abandono a sua própria responsabilidade. E por isso que escolhemos essa pintura que é feita de sombra, de escuro e de luz, justamente. É um combate entre as trevas e a luz. Se mostra muito bem com essa pequena vela no meio, é a palavra de Deus. E o sumo sacerdote com essa autoridade do dedo assim, e Jesus que tem bem mais autoridade que ele, que o Filho de Deus, que é completamente abandonado e entregado, entrego. Então, vamos ler também página 12. Entre as principais tarefas no governo de uma comunidade, da responsabilidade de uma comunidade, o discernimento e a busca do bem comum são essenciais. Nós, em nossa vida comunitária, fazemos essa experiência. Somos responsáveis não somente de nós, mas rapidamente somos responsáveis dos outros. É uma vida missionária é sempre assim. Somos responsáveis dos outros. E o poder do responsável nunca pode ser visto como um privilégio, mas sim como um serviço. A partir da responsabilidade na vida comunitária que escolhemos dar nossas vidas é fundamental. Ninguém pode escolher isentar-se de toda a responsabilidade em relação à vida e à missão de nossa comunidade. Eu citei esse homem de Deus, Timothy Radcliffe, que nós encontramos um grande dominicano, que foi mestre da ordem, mestre geral da ordem dos dominicanos de 92 em 2001, isso é na página 13, e que escreveu numa das suas cartas pastorais: o nosso governo está fundado sobre uma confiança nos irmãos. Mostramos a nossa confiança ao aceitar um irmão para a profissão, um irmão para o engajamento. Esta mesma confiança manifesta-se na eleição dos superiores. Os superiores também devem ter confiança nos irmãos. E esta mútua confiança é fundamental. Por vezes sofremos de que muitas vezes chamei o mistério do desaparecimento da responsabilidade. São muitas pessoas, é comum hoje, não é só na época dele, que 92, 2001, que fuge
que fuge da responsabilidade, mas hoje podemos ver isso, esse problema. As pessoas não querem ter problema e finalmente preferem que seja outro que assume essa responsabilidade. Mas não podemos aceitar essa fuga. Devemos entrar e assumir cada de nós a nosso nível. Página 14 também, uma outra citação de Timothy Radcliffe. Uma das razões pelas quais nós fugimos da responsabilidade, apesar de sermos chamados à liberdade, é que a liberdade nos faz medo. A responsabilidade é chata e por isso é tentador fugir. Então, uma das explicações é que finalmente vamos ter problema com a responsabilidade. Bem, isso é normal, mas é bom de começar o ano fazendo pouco nossa lista de responsabilidades e de dizer, Senhor, eis-me aqui para assumir, para abraçar com toda a confiança, com todo o meu amor. Falamos da dimensão da confiança. A dimensão da confiança é fundamental também. O Papa Francisco lembra muito isso. Ele diz, por exemplo, que na mensagem que ele enviou pelo primeiro do ano, ele fala disso, que a pandemia provocou um certo fechamento das famílias sobre elas, das pessoas sobre elas. E qual é a proposta que ele faz imediatamente com isso? Ele diz, precisamos da confiança, de refazer confiança uns com os outros, porque a pessoa começou a se proteger, a se fechar, e justamente evitar encontros, evitar de ser responsável de algumas coisas. Então, devemos ser bem conscientes, no início desse ano, que temos em nós reações de rejeição de qualquer responsabilidade. Eu não quero cuidar dos outros, porque isso vai me atrapalhar, isso vai me comer minhas energias, eu não quero... Bom, então, cuidado com isso, porque justamente faz parte eu não quero dizer dos demônios, mas do vírus também, de nossa sociedade de hoje. Santa Catarina de Sena, no século XIV, alertou, escrevia o Papa Gregório XI, e se diz 11? Desejo ver vós sem nenhum temor servil, pois vejo que homem medroso perde o vigor do seu santo desejo e projetos. Você vai envelhecer rápido se você é medroso. De pé, meu Pai, coragem. Eu vos digo, doce e santo Pai, que nada deveis temer. Ela chama ele um Pai santo e doce. E ao mesmo tempo, ela corrige, porque é uma santa mulher de Deus. Ela se permite de corrigir o Papa, mas ao mesmo tempo com muita veneração e muito amor. Temos um exemplo de bela responsabilidade profética, uma responsabilidade de mulher de Deus. De novo, na página 15, Timothy Radcliffe, eu não apoiei aqui, meu Deus, sobre esse. Timothy Radcliffe, mais uma vez, escrevendo a seus irmãos dominicanos, estamos no nosso lugar em nós, quando descobrimos que somos mais fortes do que acreditávamos, somos mais fortes que podíamos acreditar e mais fracos do que ousaríamos admitir. Isso, a experiência da responsabilidade, se descobrir muito fracos, finalmente, incapazes, mas ao mesmo tempo fortes, com a graça que nos assiste, a graça de Deus. O que Deus vai te pedir, Ele vai te dar a graça. Então, por que você tem medo? Por que você se desanima? Então, é importante. E começamos a nos conformar a Cristo, poderoso e vulnerável. Justamente, na capa
desse companheiro. E o Cristo, poderoso, Filho de Deus, e ao mesmo tempo vulnerável. Você aceita de ser as duas possibilidades? Ser com a graça de Deus, com a autoridade que Deus pode vos dar em vossa responsabilidade, poderosa em vossos limites, a possibilidade, Deus vai te dar essa força e, ao mesmo tempo, vulnerável. Continuamos, eu vou só rapidamente. Um outro autor que eu gosto muito de citar, Joseph Pieper, que foi um filósofo alemão, amigo do Papa Bento XVI, que o Papa Bento XVI cita muito. Eu não conhecia ele, mas como eu vi, eu percebi que o Papa Bento XVI citava muitas vezes, eu disse, eu quero descobrir. Eu descobri coisa linda. Ele escreve, meu Deus, de uma maneira muito clara, muito luminosa. Joseph Pieper, que faleceu em 96, eu acho. Dar valor ao outro por ser outro. Isso é ser justo. O outro tem razão de existir, o outro tem direito de existir. O outro me atrapalha, o outro me preocupa, o outro me provoca, o outro me faz oposição. Oui, ele tem direito de viver. Como nós também podemos ser quem somos. Você é autorizado a ser quem você é. Ok? Quer dizer, reconhecer onde você não pode amar. Pode existir que eu não posso amar, eu posso ter limite. Lá, eu gosto dessa pessoa, mas eu não posso aprovar quando ela faz mentira, quando ela faz crítica, quando ela faz esse tipo de comportamento. Eu posso amar a pessoa e, ao mesmo tempo, dizer, não, mas lá tem limite. Eu não vou seguir nesse momento. Quer dizer, reconhecer onde se pode não amar. A justiça diz a um outro que não é como eu e que tem os seus direitos. Assim, o justo mostra-se justo porque confirma o outro na sua alteridade e procura dar-lhe o que lhe pertence. A justiça consiste a dar ao outro a possibilidade de existir, de reconhecer o outro. Ele é diferente de mim, eu sou diferente dele. Ok, mas é possível. Isso na vida comunitária descobrimos, finalmente, cada dia no concreto da vida. Mas alguma vez não pensamos esse tipo de coisa, que devemos aceitar a alteridade, devemos aceitar as diferenças com os outros, sem que provoque guerra. Não precisa de falar de guerra, não. Mas de falar de complementaridade, de alteridade, que são normais. Para concluir a introdução, porque estamos lá na introdução, não chegamos em janeiro ainda. Para concluir, eu utilizei nesse compêndio um teólogo moralista muito bom, excelente. Eu acho que foi um dos melhores professor de teologia moral do fim do século XX, Servet Pincers. O padre Servet Pincers, que ele não foi nosso professor na Escola da Fé na Suíça, mas ele ensinava na Suíça, em Fribourg, e verdadeiramente é um dos melhores moralistas do século XX. E eu me servi muito, me apoiei muito sobre as suas posições, porque é uma teologia moral muito equilibrada. Ele nunca foi crítica do Papa ou da Igreja, ele sempre foi numa linha, e não foi, portanto, tradicionalista, não foi progressista, ele foi sempre numa linha muito equilibrada e muito no espírito, se podemos dizer, um homem do espírito. Então ele diz, há hoje uma maior consciência da necessidade da oração na reflexão teológica. Eu acho que Pincers
ele vivia isso, esse dominicano. Ele era intelectual, um homem de ciência, mas ao mesmo tempo um homem místico, um homem profundo. Sob a influência do racionalismo, acreditou-se demasiada vez que a teologia era a obra da razão pura. Obra da razão pura. E a oração uma questão de sentimento. Mas oui, porque ele conhecia essa época dos anos 70, finalmente, que foi os anos de revolucionar um pouco na igreja, a teologia da libertação, que foi muito forte nesse momento. Mas ele diz não, a teologia não é só da razão pura, e de rezar não é sentimentalismo. Esquecia que o teólogo não pode adquirir um sentido experimentado e justo sobre o que fala sem a luz da graça e, por conseguinte, da oração. Se não tiver os dons da sabedoria, da inteligência, do conhecimento e do conselho. Na realidade, a integração ou não da oração no processo do pensamento teológico poderia muito bem dizer respeito à própria essência da teologia, a sua inserção no movimento de fé, de modo que, aqui podemos dizer, se não rezares, não compreenderás. Se não rezar, não compreenderás. Quantas vezes podemos fazer essa experiência? São coisas que não entendemos, então reza. Vai buscar do lado da fé, vai buscar do lado da oração. E o Senhor um dia vai te fazer compreender. Então vamos passar agora diretamente o que a irmã Paulina anunciou sobre as bases da responsabilidade, que é a página 66. Para começar, nosso mês de janeiro, sobre mais clarificação da responsabilidade. As bases. Responsabilidade vem do latim respondere. Responder. Responder de quem? Do quê? Responder de si. Responsabilidade é de responder de si. Responder de si mesmo, responder dos seus atos, responder de suas palavras, de sua maneira de viver, em consequência também em relação com seu cargo, sua posição. A responsabilidade não pode ser atribuída sempre aos outros, os outros que deveriam ser responsáveis. Não, você tem tua parte de responsabilidade. Eu citei o livro do Eclesiástico, o Siracide, que você tem como referência, Eclesiástico capítulo 15, a partir do versículo 14. Desde o princípio, ele criou o homem e o abandonou nas mãos de sua própria decisão. É engraçado de ver isso. Ele criou o homem e o abandonou nas mãos de suas próprias decisões. Se quiseres observar os mandamentos, a fidelidade está no fazer a sua vontade. Ele colocou diante de ti o fogo e a água. Para o que quiseres, estenderás a tua mão. Diante dos homens está a vida e a morte. Ser-te-á dado o que preferires. E grande, pois, a sabedoria do Senhor. Ele é todo-poderoso e vê tudo. Seus olhos veem o que o temem. Ele conhece todas as obras do homem. Não ordenou a ninguém ser ímpio. Não deu a ninguém licença de pecar. Mas ele nos deixou livre de ser co-criador com ele. Ele não vai fazer tudo e você não vai poder fazer tudo também. Então, é uma co-criação, uma co-participação, uma colaboração com Deus. Então, são 4 pontos que eu vou tentar um pouco esclarecer nessa formação de janeiro. Primeiro ponto, as bases que fundam nosso agir moral. Quais são as bases que vão fundar nosso agir moral? Temos uma citação interessante de São Gregório de Nissa, que no século IV, um santo oriental. Ele foi o irmão de São Basílio,
E na mesma época também que São Gregório de Nazianzeno, os três são os grandes padres da igreja da Capadócia, lá na Grécia. Ele vai dizer, a alma espontaneamente o manifesta essa característica régia por sua autonomia e sua independência, e pelo fato de que em sua conduta ela é soberana de seu próprio querer. E de quem mais é isso, senão do rei? Então, ser responsável, ser livre, faz parte da graça, como se diz, da realeza de Deus. Somos profetas, reis e sacerdotes. E é justamente essa realeza que nos é dada pela graça no batismo, que nos faz livre e responsável. Assim, a natureza humana, criada para ser senhora das outras criaturas, a semelhança do soberano do universo, foi estabelecida como uma imagem viva, participante da dignidade do divino arquetipo pela dignidade e pelo nome. Muito linda essa reflexão de São Gregório de Nice. Então, podemos nos fundar essa dimensão, esse olhar de fé, a partir, como faz São Paulo, da tradição judaica, a Sagrada Escritura, a partir da filosofia grega também, que é muito importante a considerar, e a partir, sobretudo, do Evangelho e de Jesus na cruz. São as três fontes da sabedoria, que é, para nós, muito importante para fundar essa argumentação. Eu citei também na Sagrada Escritura o Sermão da Montanha, que é considerado, a partir de Santo Agostinho, como a referência do agir moral do cristão, com as 8 beatitudes. E justamente vocês encontrarão, eu acho que é maio ou junho, eu não me lembro agora, quando fomos... vocês vão ver também deve ser junho, justamente de fazer a leitura das beatitudes, que são as exigências, com também os dons do Espírito Santo. 8 junho, com 8 exigências, 8 exigências da beatitude, que são dadas essas exigências a viver com os dons do Espírito Santo. É engraçado de ver isso, porque Deus vai nos pedir exigências, mas Ele vai nos capacitar para viver essas exigências. E isso é o equilíbrio justamente que o Pinkers, Santo Agostinho e outros autores, padres da Igreja, nos explicam muito bem. E muitas vezes não fazemos o relacionamento entre eles. Pensamos, beatitudes, meu Deus, como eu vou poder viver as 8 beatitudes? Felizes serão vocês quando serão perseguidos, felizes quando vocês são pobres. Você chora, felizes estão vocês que choram. Quando lemos isso, dizemos, Senhor, mas quando eu vou conseguir começar a viver isso? Não? Não é você que se pergunta? E esses teólogos da vida moral vão dizer, mas e os dons do Espírito Santo? E Pinker, justamente, eu não sei a qual momento eu falei sobre isso, Pinker vai dizer, os dons, é a página 70, os dons são muito mais importantes na vida cristã que todos os carismas. Nós falamos muito dos carismas, mas os dons são mais importantes, porque eles vão nos dar um equipamento para viver as beatitudes, por exemplo. Interessante. Então, a base é a Sagrada Escritura, e também a interpretação da Sagrada Escritura com os padres da Igreja, com a filosofia grega também que preparou toda essa revelação, que preparou toda essa vida monástica que chegou depois. E os padres da Igreja vão unificar justamente Sagrada Escritura, vida monástica e filosofia. É interessante.
Eu cito depois filósofo do século XX, que faleceu também em 95, toda a sua tese, toda a sua pesquisa, é um filósofo que não é cristão, ele é judeu, hein? Emmanuel Levinas, para ele, o tema central, a responsabilidade é algo que se impõe a mim quando vejo o rosto do outro. Ah, como é bonito, né? Eu me torno responsável, é o pequeno príncipe, né? Ah, tu me adotou, tu me cativou, agora tu és responsável de mim. Tu me olhou, tu me encontrou, te acolhemos em comunidade, nos encontramos. Agora, a comunidade é responsável, tu és responsável de mim. É bonito, né? De ver essa responsabilidade. Eu não sou só responsável de mim mesmo, né? Segundo Emmanuel Levinas, eu sou responsável da pessoa que eu encontro na providência de Deus. Deus me faz encontrar na sua providência todos os dias pessoas novas. Se vivemos realmente nessa atenção, nessa vida contemplativa da fé, né, eu vou prestar atenção mais, porque eu me torno responsável do rosto do outro. E podemos acompanhar isso como exemplo, a vocação de Madre Teresa de Calcutá. Quando ela passa na estação do trem, e que ela encontra esse mendigo que olha a ela de uma maneira fixa, dizendo, eu tenho sede, gritando, tenho sede. Ela tem medo desse tipo de pessoa que são mendigos, que são excessivos, que são um pouco desequilibradas, ela é muito transpassada de medo, ela não sabe o que fazer, e ela vai entrar no trem olhando esse homem, e depois, esse homem se torna na sua memória o rosto de Jesus. E foi a partir dessa experiência do rosto do outro, justamente. A responsabilidade é algo que se impõe a mim quando vejo o rosto do outro. São pessoas que não são abertas para deixar o outro entrar nela. Não, elas protegem. São pessoas que se protégem do outro. Ela não quer que o outro venha pedir uma coisa. Então, nos interpela aonde vai minha responsabilidade. Quando eu encontro os outros. Quando um outro me é confiado numa comunidade, numa casa de aliança, não sei onde. Chegou o homem na casa de aliança que tem, meu Deus, uma mala cheia de problemas. Mas chegou no meio de nós, o que vamos fazer? Vamos escutar, vamos acompanhar, vamos aconselhar, vamos ver como podemos ajudar. O segundo ponto que eu coloquei, o ensinamento moral e social do Evangelho no decorrer da história da Igreja. Eu já falei que os padres da Igreja nos ajudam, como Santo Ambrósio inspirou Santo Agostinho. Bom, eu citei Pinkers que fala dos dons do Espírito Santo para viver justamente essa exigência moral. Né? E depois, na página 70, eu já citei, então não preciso, na página 71, e o documento do Concílio Vaticano II, que vai dizer justamente essa dimensão, essa ligação entre a cristologia e a antropologia. No fundo da própria consciência, o homem descobre uma lei que não se impõe a si mesmo, mas a qual deve obedecer. Essa voz, que sempre o está a chamar ao amor do bem e fuga do mal, soa no momento oportuno, na intimidade do seu coração. Faça isto, evita aquilo. O homem tem no coração uma lei escrita pelo próprio Deus. A sua dignidade está em obedecer-lhe, e por ela é que será julgado. A consciência é o centro mais secreto
e o santuário do homem, no qual se encontra a sós com Deus, cuja voz se faz ouvir na intimidade do seu ser. Graças à consciência, revela-se de modo admirável aquela lei que se realiza no amor de Deus e do próximo. Voilà. E São Paulo aos Romanos vai dizer no capítulo 1 que os cristãos serão julgados a partir da lei. O que você praticou da lei, conhecendo a lei, você será julgado. Bom, e aqueles que não têm lei, que não conhecem a lei, que não conhecem o Evangelho, eles serão julgados a partir da sua consciência. O que tua consciência te indicou? Faz o bem, fuge do mal, escolhe o bem, não escolhe o mal. Tua consciência, se você escuta ela e obedece a ela, finalmente você é uma pessoa que vai na direção da salvação, porque você coopera à salvação. Mas se você quer viver a desobediência permanente, você vai impedir a tua salvação, você vai fazer um caminho contrário. Então, a questão da transgressão, que é uma questão muito importante. Eu tenho direito de transgredir até qual ponto eu posso transgredir. Mas Deus é misericórdia e vai me perdoar. Oui, mas podemos abusar. Terceiro, o pequeno capítulo, os enormes progressos do século passado, século XX, sobre a doutrina social da Igreja. Eu espero que dentro desse companhio vocês vão ter toda a possibilidade de descobrir os documentos da Igreja, que a doutrina social da Igreja fez um progresso enorme durante o século XX, a partir do concílio, sobretudo, mas antes já do concílio, com algumas encíclicas. Eu cito do Papa Leão XIII, em 1891, a partir da encíclica Rerum Novarum, que se chama Coisas Novas, que você pode descobrir. Depois, João Paulo II, da encíclica social sobre o trabalho, Laborem Exercens, Solicitudo Rei Socialis e Centesimus Annus. 3 encíclicas sociais que não são muito conhecidas. Eu encorajo você, durante esse ano, de ir buscar, de ir um pouco ler, porque hoje algumas críticas do Papa Francisco, esse Papa é muito social, é muito político, e podemos ouvir algumas críticas desse tipo. Mas João Paulo II era também muito social e muito político, e Bento XVI também. Deus é amor e outros documentos. Faz parte de nossa vida cristã de ter um agir social, um comportamento social que devemos aprofundar. E justamente essa doutrina social, ao início da página 74, os grandes princípios reguladores da doutrina social. Quais são? A afirmação da dignidade de cada ser humano. O bem comum. O bem comum é a Igreja que fala disso. Não é a política de não sei qual presidente. É a doutrina social da Igreja que fala do bem comum. O destino universal dos bens. Vamos ver no mês de fevereiro sobre o compêndio, se chama Compêndio da Doutrina Social. Vamos ver isso em fevereiro, no mês que vem. Destino universal dos bens, partilha dos bens, a subsidiariedade. A subsidiariedade é de reconhecer que cada um tem uma responsabilidade. Como fundador da comunidade, eu não vou poder ir na cozinha da comunidade e me servir do que eu quero, mesmo se eu sou fundador da comunidade, isso eu não vou fazer. Esse agir, esse comportamento, não vai me dar todos os direitos. Eu vou pedir à responsável da cozinha se eu posso pegar um litro de leite, porque eu não tenho mais leite em casa, eu vou pedir à responsável da cozinha.
Eu não vou ir me servir, porque eu sou da comunidade, eu sou fundador, eu tenho poder, não sei o quê. Mas não se faz. Eu vou respeitar a subsidiariedade, que a cozinha tem uma responsável. E na cozinha, eu não sou responsável da cozinha. Então, eu vou perguntar a ela, eu vou passar pela sua responsabilidade dela. A subsidiariedade de reconhecer a responsabilidade do outro. Do mesmo modo, eu não vou criticar meu bispo, o meu papa, porque ele tem uma responsabilidade bem em cima da minha. Eu vou respeitar a sua responsabilidade. Então, subsidiariedade, a participação de todos na vida social, a solidariedade humana e os direitos humanos também fazem parte da doutrina social. Ok? Enfim, último ponto, número 4, na página 75, para concluir quase, hein? Bom, vocês vão poder ler no detalhe, eu devo passar, porque senão vamos passar a noite sobre essas coisas, hein? Hoje, quais são as referências em termos de vida moral e social? Em 2009, o Papa Bento XVI, a encíclica Caritas in Veritate, Caridade na Verdade, hein? Que sublinha as questões sociais, econômicas, ambientais. Bom, em 2013, o Papa Francisco, com a exortação apostólica Evangelii Gaudium, Evangelho da Alegria, mas sobretudo em 2015 com a segunda encíclica Laudato Si, hein, sobre a proteção, o Evangelho da criação. Ele vai, citamos ele na página 76, dizendo: a vida eterna será deslumbramento compartilhado, onde cada criatura esplendorosamente transformada ocupará o seu lugar e terá algo para oferecer aos pobres definitivamente libertados. É bonito essa frase, que é concentrado de teologia sobre a esperança da vida eterna. Hein? O que será a vida eterna? O que vamos fazer do outro lado? A vida eterna será deslumbramento compartilhado. Oui, vamos viver a vida comunitária. Hein? Mesmo aquele que declarar que não tem a vocação comunitária vão dever viver a vida comunitária, onde cada criatura é esplendorosamente transformada, cada será com seu corpo celeste, ocupará o seu lugar, cada insubstituível, e terá algo para oferecer aos pobres definitivamente libertados. O que vamos oferecer à pessoa que finalmente será satisfeita plenamente. Mas ela vai poder se deslumbrar das outras riquezas que os outros vão poder compartilhar. Meu Deus, eu espero muito isso. Poder encontrar Mozart, Beethoven, Jean-Sébastien Bach e tantas outras pessoas muito interessantes a escutar. Vai ter concerto todas as noites, hein? Concerto gratuito, claro. E então, o que o século XX descobriu finalmente foi uma grande riqueza. Em 76, eu anotei renovação carismática, renovação comunitária, renovação missionária. Podíamos marcar também renovação bíblica, renovação litúrgica no século XX, no coração desse século XX, o Concílio Vaticano II foi século de transformação da vida moral, da vida social, da vida eclesial. Amém? Uma última citação do Papa Francisco, justamente quando ele foi uma entrevista em 2013 na revista, uma revista jesuíta, hein?
em agosto de 2013, ele foi eleito em março de 2013, então, abril, maio, junho, 4 meses depois de seu pontificado, ele vai dizer: vejo com clareza que aquilo de que a Igreja mais precisa hoje, diz o novo Papa Francisco, é a capacidade de curar as feridas e de aquecer o coração dos fiéis. Que bonito! Quando ele chegou Papa, é o início. O mais importante que a Igreja precisa é a capacidade de curar as feridas e de aquecer o coração dos fiéis. A proximidade, a convivialidade. Vejo a Igreja como um hospital de campanha depois de uma batalha. A pandemia não era conhecida em 2013. É inútil perguntar a um ferido grave se tem o colesterol ou o açúcar alto. Deve curar-se as suas feridas. Depois podemos falar de todo o resto. Muito realista. Curar as feridas. É necessário começar de baixo. Muitas vezes são nossas feridas que nos provocam medo do outro, medo de se responsabilizar, medo de poder se implicar, se dar. São nossas feridas. E podemos rezar nesse início do ano, porque esse ano 2022 será um desafio muito importante pelo Papa Francisco. Você sabe que ele quer fazer uma reforma completa da Cúria. Normalmente, o relator acabou, e talvez ele vai apresentar durante 2022 essa reforma da Cúria. Mas o Papa é um grande pastor, é um reformador da Igreja. Então, não devemos ter medo também do que ele vai do que ele prepara e do que ele vai fazer como proposta à nossa Igreja. Eu acho que esse Papa vai fazer avançar muita coisa também na vida da Igreja do século XXI. Então, que Nosso Senhor nos ajude a entrar nesse novo ano com um desejo de reforma, de vida nova, sem medo e de grandes e novas responsabilidades. Que seja assim por cada um de nós e por nossa comunidade. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o diácono vai nos dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e dos santos que citamos nessa primeira formação do ano, que o Senhor abençoe cada um de vocês, cada casa de aliança e nossas missões, toda a nossa comunidade, cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.